Amém. É um prazer estarmos aqui nessa manhã reunidos para podermos refletir na palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Adelúcio pelo convite. E o meu desejo é que o Espírito de Deus fale ao coração dos irmãos. Eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. Um texto que com certeza você já leu, já releu, já ouviu. Mas essa palavra que Deus colocou no meu coração eu quero meditar com os irmãos. Atos, capítulo de número 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A temática das festividades do ministério estão relacionadas à oração. Então, por isso, eu escolhi esse texto para refletir com os irmãos nessa manhã. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia incessante oração a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas à porta guardavam casa. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Amém. Todos irmãos. O livro de Atos, nós sabemos que ele é escrito por Lucas. E os manuscritos mais antigos desse texto não eram só Atos, mas eram juntos Lucas e Atos. A gente sabe que Lucas ele está escrevendo para Teófilo, alguém que era da corte romana. Segundo algum entendimento, ele fazia parte do Senado romano, de uma corte romana, e havia crido em Cristo como um Salvador. Então ele ajuda Lucas naquela empreitada de escrever a respeito da vida de Jesus Cristo. Mas há uma outra linha de pensamento de alguns estudiosos que acredita que Teófilo era uma comunidade da igreja. Por quê? Theo, Deus, Filho, amigos. Então havia uma comunidade da igreja reunida que queria que fosse feito esse trabalho de pesquisa. E Lucas é muito minucioso nas questões relacionadas à pessoa de Jesus.
Então, quando Lucas fala, ele escreve o primeiro tratado. O primeiro tratado é o Evangelho. Aí Lucas agora vai trazer o segundo tratado. O que Jesus continuou a fazer. Só que entenda uma coisa. Jesus agora não está fisicamente andando com eles. Jesus agora está dentro deles por intermédio do Espírito Santo que fora derramado no dia de Pentecostes. Jesus mesmo disse quando ele esteve andando aqui que ele não habitaria em templo feito por mão humana. Mas que Jesus, ele estaria com eles, mas agora não fora deles, mas andando dentro deles. Através do Espírito, ele faria morada nos homens. É por isso que Jesus vai dizer, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. Então aqui em Atos é o início da igreja. A igreja está em seu processo inicial. Começa uma grande perseguição. E você vai ver que mesmo no início da igreja, cristãos já estavam sendo presos por conta de pregar a respeito da pessoa de Cristo. Aqui Paulo já havia se convertido ao cristianismo. Um dos maiores perseguidores, agora também era um apóstolo do Senhor. Então, no governo romano era comum eles irem atrás das autoridades. Então, como Tiago já havia morrido, e isso foi agradável aos olhos dos judeus, por Herodes, então, agora eles resolvem prender um dos cabeças da igreja também, que era o apóstolo Pedro. Então eles conseguem pegar Pedro, prendem Pedro. E aí você nunca se perguntou por que eles prenderam o apóstolo Pedro e houve esse aparato de segurança tão grande? Porque se você ler Atos 5, você vai ver que os apóstolos estavam presos e que um anjo do Senhor foi lá na prisão e libertou eles. E quando libertou eles, eles voltaram lá para o templo e começaram a pregar outra vez. Então agora nesse momento, Herodes, ciente desse acontecimento, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma escolta de 16 homens para guardar o apóstolo Pedro. Essas escoltas eram trocadas a cada 3 horas. 2 eram colocados presos junto a Pedro e 2 ficavam do lado de fora da cela. Deu 3 horas, vem outro grupo. E isso nas 4 vigílias da noite, que ia de 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 da manhã até às 6 da manhã, que quando o sol raiava. Você lembra que naquela época não existia luz elétrica, então quando escureceu, já estava, o sol se pôs, já era tudo escuro, então para eles ali já era considerado noite. Então, diante de todo esse acontecimento, o planejamento já era que Pedro ia morrer após a Páscoa. Esse período era 7 dias. O período da festa dos pães asmos e da Páscoa é a mesma questão. Durante o período da Páscoa, anteriormente, eles não poderiam comer pão fermentado. Então a gente entende por isso
essa distinção que Lucas faz é que dentro daquele período de 7 dias, aproximadamente, o Pedro está preso. E o planejamento de Herodes era: vamos matar ele. Assim como já tinha acontecido a Tiago, que a Escritura vai dizer que ele foi morto a fio de espada. A Bíblia do Peregrino, ela diz na sua tradução, do Alonso Schockel, que ele foi degolado. E Pedro está preso. Mas aí Lucas vai nos dizer que diante de tudo isso, Lucas vai colocar uma expressãozinha para que a gente entenda o poder da oração. Pedro estava preso, Pedro estava escoltado, mas, porém, todavia, entretanto, a igreja fazia por ele constante oração. E você vai perceber que dentro do relato, o fato de a igreja estar orando é onde há a intervenção divina. Mas a igreja fazia por ele constante oração. Eu até hoje eu fico me perguntando como é que Pedro está preso, sabe que vai morrer, e o texto vai dizer para a gente que como é que Pedro estava dormindo. Entende, irmão? Isso aqui é uma grande lição para mim e para você. A gente pode entender que a igreja era uma igreja que vinha já em um processo de oração. Os crentes não viam solução, então eles oravam. Os próprios apóstolos ensinavam isso e eles se reuniam em dados momentos para a oração. Eles entenderam com Cristo que a melhor coisa a fazer quando não se sabe o que fazer era orar. E aí você vai perceber que Pedro, diante daquela situação, ele está dormindo. Eu fico vendo hoje pessoas que com problemas bem menores, a pessoa já perde o sono. O que mais tem destruído vidas de pessoas nesses últimos dias é a ansiedade. E eu quero dizer uma coisa que talvez ainda alguém não disse para você: ansiedade é pecado. Ansiedade diante de Deus é um pecado. Porque você não crê que Deus está sob o controle de todas as coisas. E aí o Pedro está dormindo sem precisar de usar zolpidem, quetiapina, clonazepam. Esses são os mais comuns. Como é que o senhor sabe disso? 23 anos que eu trabalho nessa área. E a indústria farmacêutica ficando cada vez mais rica, enquanto as pessoas cada vez mais ansiosas. Eu lembro de ter pego uma receita de uma mulher que eu pensei: meu Deus, esse médico no mínimo é louco. Passou para a mulher 10 comprimidos de zolpidem.
E eu assisti a relatos sobre o uso dessa medicação. O que é que ele estava fazendo? Pessoas em hipnose, fazendo coisas que diziam. E há relatos de gente que comprou durante a noite, dormindo, e disse, não comprei. E as mercadorias chegando no Mercado Livre. Um homem que, quando ele deu por si, ele estava algemado, porque ele tinha batido na mulher em casa. Quando ele deu por si, estava dentro da delegacia algemado. Ele, o que eu estou fazendo aqui? Ô, o senhor não dizendo o que você fez? Uma mulher que esfaqueou o marido, e quando ela deu por si, tudo o uso dessa medicação. Relato de pessoas com perca de memória por causa do uso do clonazepam. Eu não estou dizendo com isso que você usa essa medicação, você deva parar de uma vez. Nunca faça isso. Se você usa algum tipo de medicação controlada, nunca pare de uma vez, senão você vai surtar. Eu estou querendo dizer com isso que esse cidadão, ele sabe que vai morrer no dia seguinte, porque foi na noite anterior, e imagina todo dia alguém avisando ele, amanhã você vai morrer. E ele está dormindo. Sabe o que é isso, irmão? Isso é plena confiança no Deus que te chamou. Se você tem ciência do Deus que te chamou, do Deus que te convocou, do Deus que tem um projeto na sua vida, pode dormir tranquilo que tudo está debaixo do controle dele. Aleluia! A oração é o remédio, irmão. A oração é o remédio mais poderoso. E que a igreja tem esquecido. A igreja fazia constante oração. E às vezes você não sabe o poder desse remédio. Era incessante. Eu só paro quando a resposta vier. O Pedro não devia dormir. Mas agora, se a gente voltar um pouquinho atrás, Evangelho de João. Quando Jesus restaura Pedro, João vai escrever. E entenda, irmão, que coisa fantástica. João já tinha encerrado o Evangelho. Quando ele escreve no capítulo anterior, capítulo 20, ele diz, olha, e o que eu escrevi aqui foi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenha vida em seu nome. Lá ele encerrou o Evangelho. Mas como João e Pedro eram amigos, o João resolve relatar a experiência de Pedro, mostrando que Pedro tinha voltado a pescar. E aí Jesus foi lá para chamar o Pedro novamente. Aí lá no finalzinho do Evangelho, você vai ver que Pedro já, depois de ter recebido a carteirinha de pastor, aí ele olha para João que vai passando e diz, e esse aí? Aí Jesus diz, que te importa que ele fique vivo até que eu venha? E aquela notícia se espalhou. Jesus olha para Pedro e diz o quê? Acaloteu.
Akaloteu no grego, a expressão segue-me, é ande onde eu ando, faça o que eu faço, seja um exemplo. A ideia do akaloteu era você fazer tudo aquilo que o seu mestre faz. E é interessante que quando Lucas ele escreve aqui Atos, ele vai dizer que a oração da igreja fez com que na noite anterior uma luz brilhasse lá dentro daquela cela. Se você depois puder estudar o que eram as prisões romanas, você vai entender como era o estado da prisão romana. Dentro de prisão romana não tinha latrina, irmão. Não tinha um vaso sanitário. Dentro de prisão romana, muitas pessoas eles adquiriam lepra. As necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo. A prisão que Paulo fica preso em Filipos, ele e Silas, era subterrânea, era uma prisão interiora, debaixo da terra. Todos os dejetos de cima caíam lá embaixo. E mesmo assim, o que esses homens estão fazendo? Por volta da meia-noite, o próprio Lucas vai escrever: eles oravam e louvavam. Em meio às cadeias, o livro de Atos está nos dizendo: diante das cadeias, o que é que você faz? Está preso a alguma coisa? Ora. Algo não deu certo? Ora. O problema é que a gente só ora depois que não deu certo. Às vezes a gente não ora antes. Aí quando dá o problema, a gente vai falar com Jesus. Aí eu imagino. Ele podia perguntar para você: por que você não falou comigo antes? Então Lucas está nos ensinando aqui no princípio. Em meio às prisões, em meio às cadeias da vida, ore. Apresenta a Deus. Fala para Ele. Porque ainda que você esteja em uma prisão escura, a luz vai brilhar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E uma luz brilhou lá dentro daquela cadeia. Entenda? Pedro, ele era um prisioneiro aqui mais perigoso que o Marcola. Porque ele tinha que estar atado a dois homens. Imagina a mentalidade dele: eu quero ver quem é que vai tirar ele daqui. E às vezes as suas cadeias, às vezes as prisões que você é colocado, ou que alguns dos homens, como Paulo, foi colocado, é projeto de Deus também, irmão. Você vai ver que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer: olha, eu estou preso, mas o Evangelho não está em cadeias. Lá no final da carta ele vai dizer o quê? Os da casa de César vos saúdam. A igreja de Filipos. Aí você vai entender por que Paulo está falando disso. A igreja está preocupada porque o apóstolo, um homem de Deus, como Paulo, um homem de oração, um homem de graça, cheio do poder de Deus, um homem de palavra, está preso. Ele disse: não se preocupe com isso não. Deus tem propósito nas prisões. Onde é que ele ficou preso? Ele ficou preso na fortaleza, em Cesareia. E quando ele ficou preso em Cesareia, quem é que guardava Paulo? A guarda pretoriana, o POP. A polícia especializada
de Roma. Como é que Paulo ficava preso? Do mesmo jeito, 2 soldados de cada lado. Imagina, Paulo fica aproximadamente, se não me falha a memória, uns 2 anos nesse ambiente. 2 anos dentro do quartel-general. E o que ele fazia? Palavra. Bíblia. Evangelho deles. E o que acontece? Lá no final da carta ele vai dizer: os da casa de César por saúde. Paulo ganhou muitos deles para Cristo em prisões. A carta que Paulo escreve a Filemon. Você já estudou a carta de Filemon? Paulo vai falar a Filemon: Filemon, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que você é um homem fiel, eu sei que você tem ajudado a igreja, eu sei que você tem reanimado os irmãos. Mas eu quero te fazer um pedido. Eu sei que eu podia fazer esse pedido para você, ordenar você, mas eu quero fazer isso não como uma ordenança. Eu quero te pedir que você receba meu filho Onésimo, que eu ganhei em cadeias. Outrora ele pode ser inútil a você, porém agora ele vai ser útil. E Paulo está fazendo um trocadilho porque o nome Onésimo significa útil. Aí ele foi inútil, mas ele vai ser útil. Aí você vai ficar sem entender o que aconteceu se você não tiver o conhecimento do contexto da carta. Onésimo fugiu de Colossos. Quando ele fugiu de Colossos, ele era escravo de Filemon. Ele foge e vai para onde? Para Roma. Quando ele chega em Roma, com certeza ele tinha alguma coisa que me identificava como escravo. Aí imagina uma guarda, um pelotão, encontra com Onésimo. Você vem da onde, cidadão? O que você está fazendo aqui? Deixa eu ver isso, não tem uma marca. Aí tinha uma marca de escravo. Peraí, você está aqui pelo seu senhor que mandou, e aí não soube responder. É como eu digo para os meninos na casa de recuperação. Quando o camarada é alguém que é um malfeitor, entendeu? E quando ele está mentindo, as palavras dele nunca são retas. É por isso que a polícia, quando chega para alguém e te pergunta uma coisa, diga, aí ele te faz outra pergunta com palavras diferentes, mas é a mesma pergunta. Faz a mesma coisa. Aí perguntou e não soube dizer. Viram que ele era um escravo fugitivo. E qual é a pena para escravo fugitivo? Cadeia. Foi para a cadeia. Agora imagina qual foi a cadeia que foram colocar ele? Dentro da prisão com o apóstolo Paulo. Prenderam ele. Imagina, Paulo, irmão, seria um grande privilégio ficar preso com o apóstolo Paulo. E ser ensinado por aquele homem. E Paulo, evangelho dele, ele se converteu. E virou um crente de verdade. Aí Paulo recebe a visita de quem? Epáfras. Lá no finalzinho da carta vai ver. Epáfras tinha vindo de Colossos para dar notícias a Paulo. Quando chega quem está lá? O escravo fugitivo. Aí Epáfras disse: mas você sabe quem é esse cidadão aí? Ele disse: não, Paulo. Esse daí era um escravo fugitivo que ainda roubou o patrão Filemon e veio para Roma. Aí Paulo disse: é mesmo? Então Paulo vai escrever a carta para devolver o Onésimo e pedir que o Filemon o perdoe e o receba, não agora como escravo, mas como um irmão em Cristo. É por isso que no início da carta Paulo vai dizer que em todas as cartas ele se apresenta como apóstolo, mas lá ele vai dizer: eu como escravo de Cristo.
Aí você vai me dizer, qual foi o propósito de tudo isso? O propósito é que anos depois, no livro de Eusébio de Cesareia, uma carta escrita ao bispo de Colossos. E sabe como é que era o nome do bispo de Colossos? Onésimo. Ele se converteu e tornou-se um dos líderes da igreja. Graças a Deus. As prisões da nossa vida, ou as coisas que Deus coloca, têm propósito, irmão. Não é para te matar, para te destruir. A única coisa que Deus quer que você entenda em meio às situações é que você deve buscar a Ele para ter a direção correta do que deve se fazer. Então Pedro está dormindo dentro da cadeia sem tomar nenhuma medicação. Sabe por quê? Porque Jesus disse para ele que ele morreria quando ele estivesse velho. A luz brilhou, o anjo do Senhor apareceu. Entenda, quando Lucas descreve aqui a expressão o anjo do Senhor, o que Lucas está querendo dizer com isso? Lucas está escrevendo Atos, ok? Qual é a Bíblia que aquele povo tinha naquela época, irmão? É porque a gente lê o texto e a gente vai pensar que tudo está contextualizado, a Bíblia já estava toda pronta. Não. Quando Lucas está escrevendo, o anjo do Senhor se apresentou, os textos que eles liam eram os textos do Antigo Testamento, que nem estavam todos compostos ainda juntos. Então, quando na antiga aliança era apresentada a manifestação do anjo do Senhor, quem era que estava lá? O próprio Deus. Então, quando Lucas quer dizer aqui o anjo do Senhor, ele está querendo dizer Deus mesmo estava libertando quando a igreja orava. O anjo do Senhor veio. E aí a luz brilhou. E o que ele teve que fazer? Tocar do lado do Pedro. O som estava tão bom. Às vezes você não consegue dormir com um travesseiro bom, com um colchão bom. E eu não entendo. O camarada está preso atado a 2 homens e ainda está dormindo. Isso é muita confiança em Deus. Viu? Aí o anjo disse para ele, levanta. Ele se levantou, quando ele se levantou, as cadeias já caíram. Aí o anjo vai dizer para ele, cinge-te. Ou seja, veste a sua roupa. Aí a gente fica pensando, eles ficavam presos lá, com uma roupinha, né? Em algumas ocasiões eles eram colocados nus, para sentir realmente frio dentro da prisão. Por que você acha que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz a ele, traz a minha capa que ficou em Troade na casa de Carpo? Porque está chegando frio. Dentro da cela era mais frio do que lá fora. Aí o anjo disse para Pedro, veste a tua roupa, calça as suas sandálias. E a palavra grega que é sandália mesmo, só que era uma sandália específica que era feita no seu pé. Se aquela sandália fosse colocada no pé de outro, não ia caber, porque ela era do Pedro. E coloca a sua capa. Aí você fica pensando, aquelas coisas deviam ficar tudo ali, no mesmo ambiente. Com certeza não. Com certeza não. Hoje, em pleno século XXI, quando alguém é preso, ele vai para a cadeia com as mesmas roupas que ele está do lado de fora? Ele tem que vestir a roupa de dentro do presídio.
Então aquela vestimenta, aquela capa, aquelas sandálias, era do Pedro, eu não sei onde é que estava. Mas eu sei que o anjo trouxe e colocou ali para ele. Você não entendeu? Deus sabe o que é seu. Deus conhece os teus pertences. E ele trouxe tudo e colocou na mão do Pedro. Aí o que é que o anjo vai dizer para ele depois disso? Coloca a capa e acarloteu, ou seja, segue-me. Imagina que naquela hora o Pedro, eu conheço essa palavra. Eu conheço essa palavra. Porque Lucas podia estar usando qualquer outra expressão, vamos, ou bora sair daqui. Mas ele usa a mesma expressão que é usada quando Jesus chamou Pedro. Acarloteu, segue-me. Você não vai morrer aqui. Você não vai ser morto nesse lugar. Você não vai ser destruído aqui. Sabe por quê? Porque alguém está orando por você. A oração, ela faz coisas que nem a gente às vezes acredita. E aí, diante daquela situação, o Pedro vai andando e ele vê que ele está andando e os soldados nem olham para ele. A porta vai abrindo e aí Pedro pensou, rapaz, eu estou tendo uma visão e essa visão é maior do que aquela que eu vi que apresentavam um avental e os animais lá e disse, mata e come. Essa visão é maior que aquela. E aí o Pedro continua andando. Quando abre a última porta, ele cruza a esquina. Aí o texto diz que o anjo se apartou dele. Aí o que é que Pedro diz? Agora eu sei que o anjo do Senhor liberta. Mas ele já tinha tido uma experiência anteriormente. Aí para onde o Pedro vai? Pedro vai lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Quem é o João Marcos aqui? O mesmo escritor do Evangelho. Quando chega lá, Pedro bate na porta. E aí quem vem atender a Rod, ela ouve a voz, deve ser a voz do Pedro. E aí ela fica impressionada com aquela situação. Ela é o Pedro que está lá fora. Pedro. Aí alguém diz, menino, está ficando doido. Ela diz, é a voz do Pedro. E ele continua batendo e chamando. Aí eles disseram lá o quê? Não, isso aí deve ser o anjo dele. O anjo da guarda dele que está. Aí o Pedro continua batendo, abre a porta. Aí o Pedro vai contar o que Deus fez. Que nem eles estavam acreditando, mas eles estavam em oração. Aleluia! Quando você está em oração, Deus faz coisas surpreendentes. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus, Deus supre todas as suas necessidades. O próprio Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro vai dizer na sua carta, não andeis ansiosos, mas pelo contrário, apresente as suas causas diante de Deus em oração e súplica. O que eu tenho visto é um tanto de, até crente mesmo, irmão. Ansioso que às vezes a pessoa fica assim, ó, tremendo.
ansiedade é um pecado. Por que o pecado? Porque você não crê que Deus vai suprir o que você precisa. Aí quando Jesus disse, não andeis os céus, ele disse, olha as aves do céu. Você já viu alguma delas plantar ou fazer alguma coisa? E o Pai não as alimenta? Olha aí os lírios do campo. Você já viu Salomão se vestir como uma dessas plantas aí? Você já viu isso? Uma planta que logo ela morre e seca? Será que Deus não terá cuidado de vocês? Ah, não, pastor, Deus não sabe do que eu estou passando. Irmão, se você é crente, se você serve a Deus de verdade, se você entregou sua vida a Jesus, e Ele é o Senhor da sua vida, quer você morra, quer você viva, a sua vida está na mão dele. Ah, não é, irmão? Eu estou mentindo. Se eu morrer agora, cair aqui, em cima desse ponto, tendo a certeza que não pelos meus méritos ou meus predicados, mas que Ele salvou, Ele foi lá onde eu estava, na droga, na maconha, na cocaína, me libertar, me transformar, me mudar para estar aqui hoje. Se eu morrer hoje, eu vou ficar preocupado? Isso é falta de confiança em Deus. Esses dias eu tive um problema. Eu saí de férias. E aí surgiu um problema no meu carro. Eu tive que trocar os 4 pneus. E aí tive que gastar o dinheiro todinho. Um dia que eu não esperava. E todo mundo que trabalha sabe que quando você volta de férias, se você não tiver uma reserva, você está enrolado. E foi isso que aconteceu comigo. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer nesse mês para poder pagar o meu aluguel. Aí lá na igreja estava tendo uma festividade da Udivadeb, justamente qual era o tema? Oração. E aí eu fui todos os dias, eu estava de folga, eu fui todos os dias, fui pela manhã, no domingo, e eu vi os irmãos falando sobre oração. E o pregador no domingo de manhã, ele estava falando sobre oração, e ele disse que uma vez ele passou um aperto tão grande, e ele ficou até 3 horas da manhã, Deus, eu preciso de dinheiro, Deus, eu preciso de dinheiro, Deus. Ele disse que no dia de manhã, Deus supriu a necessidade que ele tinha. E Deus falou para ele que não ia faltar dinheiro na carteira dele. Aí ele até puxou a carteira, fazendo graça, disse que Deus cumpriu o que ele falou para mim. Você estava lá, tá? Aí eu falei, Jesus, é muito bonito. Eu acho muito bonita a experiência dele. Não tem coragem de estar falando essas coisas para o Senhor, não. O Senhor já dá tanta coisa para a gente. Mas eu falei, Deus, tu sabe o que eu preciso. Aí quando foi de noite, da mesma maneira, eu saí do culto pensando, Senhor, mas Deus está na tua mão. Aí eu saí dali, eu fui na casa da minha mãe, fui aplicar uma injeção lá nela, complexo B12, e da minha irmã também. Aí eu apliquei a injeção nas duas, quem conhece aqui é a Citoneurin, que é um complexo B12. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, minha irmã me ligou. Ela falou, eu estou com um negócio aqui, até para ter te dado, mas eu acabei esquecendo, eu pensei que ela ia querer me pagar, porque eu já falei, não, irmã, não precisa disso não. Aí ela perguntou para mim, meu filho, por que você está pagando de aluguel aí? Eu falei, eu pago uns R$900, né, às vezes por causa da água, luz, mas é por aí. Aí ela falou, então tá bom. Eu achei que ela estava querendo mudar para lá, eu estava vendo um aluguel mais. E ela tinha me ligado pelo telefone normal. Quando eu abri, quando eu liguei a internet, ela tinha feito o Pix do dinheiro ainda mais além do que eu estava fazendo. Você é maravilhoso. Aí você vai falar, isso minha irmã, ela sabia. Você mandou para ela?
Foi você que contou para ela? Eu não contei. Ela não sabia. Quem sabia? Quando você ora, Deus tem seus meios de trabalhar. Quando você ora, Deus sabe o que deve fazer. Quando você ora, Deus liberta. Quando você ora, Deus transforma a situação. Eu me lembro no meu tempo de adolescente, de loucura. Um dia eu cheguei em casa muito doido, bebi, fumei maconha. Me perdoe você ouvir isso. Mas eu cheguei em casa, eu estava doido e eu falei, eu não vou nem abrir o portão, porque senão minha mãe vai ouvir. Eu vou pular a grade. Pulei a grade, entrei e falei, eu vou ficar na garagem aqui até o dia amanhecer. Tinha uns madeiritos lá na garagem, aí eu abri bem devagarzinho, puxei, falei, entrei. Quando eu vi, a luz do quarto da minha mãe estava acesa. Eu falei, vixe, minha mãe está acordada. Aí eu fui na ponta do pé assim, para ouvir quem que ela. Quando eu botei o ouvido na janela, minha mãe estava dizendo, Deus, tira meus filhos dessa situação. Deus, tira meus filhos dessa situação. Deus, tira meus filhos disso, Deus. Ei, a minha mãe não era crente ainda, mas ela estava dizendo, Deus tira, e hoje eu estou aqui para te dizer que quando alguém está intercedendo, Deus vai lá e liberta. Se você está em crise, é porque você não entendeu que o teu Deus cuida de você. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Se Deus não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Glória a Deus, aleluia. É um parente? São os remédios? Deus, aleluia. Lucas deixa bem claro para mim e para você. Mas a igreja orava. Isso aqui é um testemunho mais lindo do que o do pastor Wilson. Irmão, quando o pastor Wilson foi internado com Covid, eu falei, Jesus, ele não vai morrer. Porque ele tinha dito para mim que ele foi fazer um procedimento no rim, não sei se você lembra disso, foi fazer um procedimento, parece que estava com cálculo. Aí eu falei, ele internou. Se ele está com Covid, ele entubar, usando Propofol, com o rim com problema, ele não volta não. E os irmãos se lembram que o que aconteceu em todo o ministério? A igreja se pôs a orar. E aí um dia eu estava orando dizendo, Deus, ele foi entubado e a gente ficava ouvindo a notícia daqueles dias, 7 dias entubado. E se você não conhece o que é a medicação para intubação, para tudo no seu corpo. As toxinas que você precisa eliminar, fezes, urina, essas coisas, vai ficando ali acumulado. É por isso que a gente via várias pessoas parada renal. O rim parou, já era. Aí depois parada cardiorrespiratória. Mas um dia, enquanto eu estava orando, eu falei, Deus, eu na minha humanidade, pelo tanto de gente que eu estou vendo entubar e que não volta, eu acredito que o pastor Wilson vai voltar. Sabe o que o texto que Deus me deu um tapa na minha cara? Mas a igreja fazia por Pedro constante oração. Glória a Deus, aleluia. Orar resolve, irmão? Aleluia. Será que orar resolve? Glória a Deus, aleluia. Será que orar resolve? Glória a Deus. Eu duvido que ele não tenha uma experiência aqui que orou e Deus fez.
Quando eu dirigi uma igreja na Vicente Pires, eu estava desempregado nessa época e eu pensei, Senhor, eu estou pregando bênção aqui, mas amanhã eu tenho que pagar um aluguel e eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? E eu estava justamente pregando que ninguém trabalha para Deus de graça. E eu fui orando e indo para casa. Que às vezes você não precisa estar de joelhos, você está aqui, mas está orando. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, estava lá um envelope. Eu falei, o que eu tinha aqui? Quando eu peguei, era justamente a quantia certinha de pagamento. Aleluia. Aí Deus fala para mim, eu não cuido de você não. Meses depois, eu encontrei com o irmão e falou, pastor, Deus tinha falado para mim, dar um negócio para o senhor, mas eu fui na sua casa batendo dinheiro lá. Aí eu falei, eu vou jogar aqui por debaixo da porta. Justamente no dia que eu tinha. Glória a Deus. Será que orar resolve? Será que Deus conhece a tua necessidade? O nosso problema, sabe o que é? A igreja tem esquecido disso. A própria medicina hoje. Muitos médicos estão dizendo para as pessoas, olha, você crê em Deus, você tem alguma fé? Porque começa a rogar os seus deuses ou a sua fé, ou às vezes eles, quando eles são incrédulos, não sabem nem o que dizer, que o seu caso aí é difícil. Lá na igreja temos a irmã Neilma. Você talvez conheça o caso dela. O câncer dela já está no estado avançadíssimo. E os médicos disseram, olha, ela tem poucos dias de vida. E não adianta mais fazer nem rádio, nem química, nem... A irmã Neilma está lá. Já tem alguns meses, ela está lá. O que é isso? A igreja estava orando. O problema é que a gente às vezes só ora quando a gente precisa de alguma coisa. Mas entenda, quando você ora a Deus pela causa de outra pessoa, Deus trabalha em prol da sua casa, da sua vida e da sua vida. Eu quero que você fique com essa expressão de Lucas hoje aqui. Mas a igreja fazia constante oração por aquela causa. Se coloque em pé. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nada mais dá certo, a gente ora. Você vê a diferença de alguém que tem comunhão com Deus. Você lembra de Eliseu, irmão? Eliseu está cercado pelo exército assírio. E aí quando Geazi acorda de manhã, o que ele faz? Ele olha lá fora e diz, meu Deus, carros e cavaleiros. Aí foi espantado chamar o Eliseu e dizer, vão morrer. Quando a pessoa não tem ansiedade, síndrome de pânico, depressão, eu sei, eu estudo sobre isso. Eu estudo na área de aconselhamento bíblico sobre essas questões, tudo. E tudo isso eu quero dizer a você, é relacionado a pecado.
Pastor, você está... por quê? Sabe por quê? Porque alguma coisa que está ali dentro de você, que você não botou na mão de Deus e não confiou que Ele vai resolver, aí você fica guardando aquilo ali, aí vai só transtornos mentais. O Eliseu, naquela hora, o que era para ter acontecido com ele? Ele vai morrer, vai infartar, vai... Aí o que o Eliseu faz com você? Abre os olhos desse menino. Abre os olhos dele para ele ver o que eu estou vendo. Que maior é os que estão conosco do que os que estão. E aquela oração abriu os olhos do moço de Eliseu. E ele viu que era bem maior. Se Deus que está na sua vida não for maior, quem vai ser? Agora entenda. Você não vai chegar na sua casa, pegar a caixa de medicamento que você toma, jogar no lixo e eu não vou usar nunca mais. Não faça isso, você vai surtar. Eu quero te dar um segredo aqui nessa manhã. Deus deixou para nós o quê? Fala, não foi? O grande problema é que a gente não confia mais nesse livro. E como disse o irmão aqui, toda palavra é inspirada por Deus. O termo grego lá é toda a palavra, ela é theopneusto. O que é isso? Theopneusto. Não é uma tradução boa dizer que a palavra é inspirada por Deus. A melhor tradução seria, toda palavra é soprada por Deus. O que significa isso? Paulo não está discutindo nesse texto a questão da inspiração da Escritura. Como é que o homem escreveu? Se foi dinâmico plenário, se foi Deus falou, cada palavra escreveu. Ele não está discutindo isso, não. Ele está conversando com Timóteo, que estava em um alto grau de depressão, com choro, lágrimas, há mais de 15 dias, sem saber o que fazer e com anedonia, abandono do ministério. Aí Paulo diz para ele, ô Timóteo, lembra que a palavra é teu Deus. Aí você vai entender por que Paulo não explica a Timóteo o que é teu Deus, porque ele sabe que Timóteo sabe o que é isso. Que a palavra de Deus, quando ela é soprada, vida é gerada dentro do homem. Eu tenho visto pessoas largar dedicações que estão há muitos anos só simplesmente a leitura da Escritura. O problema é que a gente não crê nisso. A gente prefere crer no que diz o psicólogo. Aí vai no psiquiatra, ele diz, não, você, sem fazer uma avaliação da pessoa, já mete um monte de medicamento controlado. Aí o que acontece? Você toma 3 meses, depois do terceiro mês, já não faz mais efeito, aí agora já é efeito reverso, aí tem que tomar outro para combater o efeito daquele que não veio. E assim, a indústria farmacêutica ficando multimega milionária. E o povo ficando tudo o quê? Hoje já existe clínica de recuperação para dependentes de medicação controlada. E os crentes também vão sabe por quê? Não leia isso aqui. Pastor, mas tem texto que eu leio e não entendo. Deus não está mandando você entender. Ele está mandando você ler. Porque quando a palavra de Deus ela é lida ou ela é falada, vida é gerada. Qual é o exemplo? Lá no início, em Gênesis, Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele tornou o quê? Um ser vivente. Quando Deus manda Ezequiel lá no vale de ossos secos profetizar, ele profetizou o quê? A palavra. Filho do homem, profetiza a palavra. Enquanto ele falava a palavra, o que aconteceu? Vida foi sendo gerada. Se você começar a ler isso aqui, você vai ver que os seus transtornos eles vão ter fim.
A sua ansiedade vai acabar. Glória a Deus. A oração é o melhor remédio. Glória a Deus. A oração. Glória a Jesus. Se o doutor Jesus viesse aqui hoje Glória a Deus. e ele tivesse que fazer uma prescrição, Glória a Deus. ele ia prescrever para você leitura da Escritura de 8 em 8 horas. Glória a Deus. Aleluia. Oração 4 vezes ao dia, igual a cefalexina. Quer melhor? Bora. Põe a mão no coração, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Ah, Senhor. Eu creio plenamente que Tu és um Deus que ainda liberta. O mesmo Deus que foi lá na cela e libertou Pedro ainda é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que resolve problemas, Senhor, que não tem condições do homem resolver, ainda é o mesmo. Deus, eu coloco os Teus filhos aqui nas Tuas mãos, Senhor. E eu peço ao Senhor que a Sua palavra seja, Senhor, entendida por eles. Que o Teu Espírito aplique essa palavra aos seus corações. E que eles possam crer e entender que o melhor remédio é a Tua palavra e a oração. Pai, eu Te agradeço por tudo e por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Você pode